acertarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para nos apresentarmos ao Senhor nessa noite, Pai. Para dizer para o Senhor que sem Ti nós não somos nada e que se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido a força da sua igreja, o Senhor tem sido a força do seu povo, o Senhor tem sido a nossa rocha, o Senhor tem sido o nosso escudo, o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem sido o nosso abrigo, e nós queremos nessa noite, Pai, adorarmos ao Senhor. Queremos nessa noite, Pai, bendizermos o Teu nome. Queremos nessa noite, Pai, engrandecermos o nome do Senhor. Queremos nessa noite, mais uma vez, declarar que quão grande é o Senhor nas nossas vidas, que nós reconhecemos os Teus feitos, que nós somos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança, e por isso nessa noite, Pai, nós estamos aqui. É uma noite de domingo, é uma noite de culto, de adoração, de exaltação, é noite de culto da família, é noite de culto para buscarmos a face do Senhor, para buscarmos a palavra do Senhor, para buscarmos as promessas do Senhor, para nos entregarmos, ó Deus, diante da Tua santa e poderosa presença, para podermos, ó Pai, nos assentarmos à Sua mesa e nos alimentarmos do maná que vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu convido o Senhor é a pessoa principal a estar neste culto, é a pessoa mais importante, porque sem a Sua presença, nada nós podemos fazer. Teremos aqui uma noite em vãs palavras, se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos dirigir. Por isso, nessa noite, nós queremos entregar a esse culto ao Senhor. Nós queremos oferecer este culto nas Tuas mãos e ao Teu controle. Quero nessa noite, Pai, colocar a Tua igreja, colocar esse meu irmão e essa minha irmã que estão aí na sua casa e que pode nesse momento e já está se apresentando ao Senhor, que já tem em seu coração um desejo de serem alimentados pela Tua palavra, que já tem em seus corações um sentimento, ó Deus, uma expectativa gerada de que o Senhor falará com eles através da Tua palavra nessa noite. Muitos que estão nos ouvindo nessa noite já têm gerado em seu coração uma expectativa de que o milagre pode acontecer nessa noite, de que algo pode trazer mudança e transformação nessa noite. Por isso, Pai, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, nas Tuas mãos eu entrego os meus lábios, nas Tuas mãos eu entrego este culto, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e vidas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua casa nessa noite, sobre a sua família, sobre o seu coração neste momento. Eu não sei como foi o seu dia, como foi o seu final de semana, como foi o seu domingo, mas eu quero dizer para você que nesse momento agora, se desligue de tudo que você está fazendo, pare tudo que você está fazendo um momento, vamos estar com Deus, vamos cultuar a Deus, vamos estar diante da presença do nosso Deus, vamos poder nessa hora adorar o nosso Deus. Sabe, gente, muitas vezes Deus ele muda o curso das nossas vidas em determinados momentos e nós não entendemos. Nós dizemos assim que a nossa vida ela é um barco
E esse barco, ele navega no oceano que Deus tem para nos conduzir. E muitas vezes, quando o marinheiro vai colocar o barco em alto mar, ou que seja um barquinho, ou que seja um barco maior, pode até ser um transatlântico, ele ali há uma direção a se tomar. Quando os barcos são a velas, as velas precisam ser hasteadas para que o vento possa soprar e conduzir aquele barco para o lugar certo, para trilhar segundo a bússola que cada um desses barcos tem, ou desses transatlânticos, para levar ao destino que já é traçado. Quando um barco, uma embarcação é colocada num rio, num oceano, numa lagoa que seja, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Mas quando o barquinho é pequeno, como eu dizia, as velas precisam se levantar. Quando é um transatlântico ou um navio grande, o comandante ele precisa descer à cabine e tomar ali nas suas mãos o controle daquela embarcação, para que ela chegue num destino final. Mas no decorrer dessa viagem, desse transitar desse navio, desse barco, pode acontecer muitas coisas inesperadas. Muitas rotas precisarão ser mudadas. Muitas vezes, quando nós usamos aqui na cidade, hoje, um instrumento muito bom para dirigir os motoristas, que nós colocamos no nosso aplicativo no celular, o Maps, e damos o início da rota para o lugar onde queremos chegar. Muitas vezes aquela voz daquela mulherzinha que fala ali, que nos diz: vira à direita a 300 metros e entra na rua de destino tal. A 500 metros você vai precisar virar à esquerda na avenida tal. E aí chega uma hora que o seu destino está à frente. Mas quando você erra a rua, nesse caminhar da rota, ela refaz a rota. Quando você se perde nas ruas, nos nomes da placa que às vezes você demora para ver, ela refaz a rota. É um pouquinho disso que nós queremos meditar nessa noite. Planos que parecem estar frustrados, dias que parecem estar nublado, e que você está se perguntando: aonde foi que eu errei? Você vai chegar à calmaria, porque o comandante do barco não perdeu o controle da direção. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas confie. Confie.
dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Plano agitado, plano fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Você pode crer, a rota é mudada. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não sou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está me ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Existe essa promessa sobre você. Não importa o que você sonhou, calmaria. Não importa os teus planos, confie, somente confie. Aleluia, Senhor. Vamos ver esse vídeo agora, para que possamos entender um pouquinho do que nós vamos falar essa noite.
Aqui para progredir e ter êxito é uma coisa boa. O nascimento é o princípio da morte. Mas deve haver mais alguma coisa para os homens entre o nascimento e a morte. Hoje, quando ouvi o seu sermão, eu comecei a compreender e isso me deu esperança. Através de suas palavras, as velhas escrituras parecem ter vida. É isso que queremos. Que os mandamentos tenham vida dentro de nossos corações. Não gravados numa pedra. Uma pedra. Fique conosco. Voltem! Voltem! Podem voltar, seus idiotas! Agora é meu irmão, Pedro, senhor. E este é o meu irmão, Jaime. Está gritando de novo, zangado. Dos romanos! Enquanto estamos suando, ferindo nossas mãos nas redes, esse maldito imposto nos leva a metade e dá para os romanos! Malditos! Vão, irmãos! Vão dizer àquele coletor de impostos falso, de duas caras, Mateus, que se ele quiser mais dinheiro meu, vai ter que colocar peixe no lago! Simão, este é o homem que lhe falei. O homem que João falou. João Batista. O quê? Outro homem sagrado? Você é outro daqueles que pede paciência e que promete que tudo vai melhorar? Que tal agora? E quanto aos nossos filhos? Toda essa conversa, enquanto estamos famintos na miséria. Encontre um homem sagrado que define isso. Então aí talvez eu ouça. Saia novamente. Eu irei com você. Acabamos de voltar. Tire a rede do barco. Por favor, senhor, faça o que ele diz. Por que sempre ouve essas pessoas? Ninguém conhece o lago melhor do que eu. Por favor, faça o que ele diz, converse com ele. O que está olhando? Venha. Pode pregar para os peixes. Prepare-se! Vamos sair de novo. Venha comigo, João. Vamos. Não é um milagre. Somente Deus faz milagres. Ficam dizendo essas profanações e eles acreditam. Temos que falar com ele.
Amém, queridos. Esse é um pequeno vídeo que relata o início de um tratamento. Jesus estava no seu começo do seu ministério e ele se depara com Pedro, Simão Pedro, e com todos os outros, os pescadores, que eram uma profissão que todos tinham ali, a maioria tinha na época. Era uma fonte de renda que eles tinham para sobreviver, eles sobreviviam da pesca. E você vê ali que naquele momento, quando Jesus chega àquele lugar, eu quero focar agora para que você se atente na chegada de Jesus àquele lugar, como Jesus, ele consegue avistar além do que a situação tinha ali. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos, junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido e já estavam lavando as suas redes. E entraram num barco que era de Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco, e assentando-se, ensinava do barco a multidão que com ele estava. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes? Ou seja, volte ao mar alto e lance as suas redes. E respondeu Simão, lhe disse: Mestre, havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos. Mas por que manda que lancemos a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidão de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos outros companheiros que estavam em outros barcos para que fossem lhe ajudar. E foram e ambos encheram os barcos de maneira tal que quase levou a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Porque os espantas se apoderaram dele e todos os que estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disseram Jesus a Simão: não temas, agora em diante se tornará pescador de homens. Queridos, eu quero compartilhar com você essa palavra e eu quero dizer para você algo que eu consegui descobrir nessa passagem. Ela é uma das mais lindas passagens dos milagres de Jesus. Mas também ela é uma das mais que levou ele a ter mais pulso para controlar a situação. Afinal de contas, nós estávamos falando de pescadores profissionais. Você pode observar que Jesus não chegou ali sozinho. Jesus chegou com uma multidão. Jesus chegou com pessoas que andavam quilômetros e quilômetros simplesmente para o ouvir ensinar. Simplesmente para o ouvir pregar.
Multidões acompanhavam Jesus. E Jesus então chega no amanhecer na beira daquele lago. E a palavra diz que ele se depara com apenas 2 barcos, é o foco que Jesus tem naquele momento. Eu sei que Jesus, a visão de Jesus é completamente diferente da visão dos homens que estavam ali com ele. Quero lembrar que Simão Pedro, o homem colérico, indobrável, resistente, afinal de contas, ele sabia do que ele estava falando. Ele conhecia aquele lago como ninguém. Inúmeras eram as vezes que eles já haviam pescado ali. Nós sabemos que até a lua tem influência na pesca. Ele sabia que realmente a pesca daquela noite estava encerrada ali. Tanto que quando Jesus chegou, eles já estavam lavando as redes. Já tinha acabado. Já tinham dado por encerrado. E ali então, o seu irmão André vem e diz: olha, Simão, quem chegou? E ele vem: mais um daqueles que você diz que faz milagre? Mais um daquele que você diz que é diferente? Ele diz: o ouça. Você vê que a palavra ela diz que haviam 2 barcos. Jesus estava ali para pregar para todos. A palavra era para todos. Jesus queria simplesmente que um daqueles barcos pudesse ser o púlpito para ele pregar naquela manhã. Jesus não tinha prometido que iria fazer milagre, não. A preocupação de Jesus era alimentar o povo que tinha fome da palavra, do reino dos céus, que tinha fome e sede das coisas espirituais. Aí Jesus então escolhe o barco de Pedro. Ele ficou estressado. Ele disse: então vamos, pregue para os peixes. Mal ele sabia que ali começaria uma nova história na sua vida. Jesus bem calmo, centrado, sereno, sobe à beira do barco, sobe no barco. E ali pede que ele toque um pouquinho mais o barco. E Jesus então começa a pregar à multidão. Acredito eu que Jesus começava a pregar o que Isaías profetizou a respeito dele. Que viria aquele do qual nós não seríamos nem sequer dignos de amarrar as suas sandálias. Que viria aquele que mudaria a história da humanidade através das suas palavras. Que seria capaz de mudar um coração endurecido de um homem
que seria capaz de transformar aquele homem e de mudar a história da vida daquele homem. Ali estava Jesus, falando aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças que os rodeavam naquele momento, em volta dos barcos. E eu imagino que o som da voz de Jesus ecoava a quilômetros de distância, porque a multidão parava para ouvir e o tempo passava, porque não era qualquer palavra que estava sendo ministrada, não era acerca de qualquer assunto que era se tratado. Assim, querido, nós temos que ter expectativa quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Afinal de contas, quando nós vamos ao culto, nós não estamos indo a qualquer lugar, nós estamos indo à casa do Senhor. Quando nós paramos para ouvir a palavra, nós temos que ter reverência para ouvir a palavra. Afinal de contas, nós não estamos falando de qualquer palavra, mas nós não estamos falando de qualquer semente. Eu não vim aqui essa noite para semear na sua vida qualquer semente. Eu vim para semear a semente que vai trazer vida e transformação à sua vida. Mas o seu coração precisa ser uma terra boa. Você viu que Simão, ali era um dos primeiros contatos que ele teve com Jesus. E Jesus escolheu subir e entrar no barco dele. Você já imaginou? Quantas vezes nós olhamos e vemos a história de vida, o testemunho de vida de homens que tiveram um passado marcado por coisas fortes, por atitudes fortes, homens até mesmo de temperamento forte, durões, homens que têm ali o seu trabalho, que se garantem por si mesmo. Olha só como é Jesus. Olha só como Jesus trabalha. Talvez eu e você não queremos converter essas pessoas. Talvez eu e você não queremos nem sequer confrontar essas pessoas acerca de Jesus. Mas Jesus não tem a mesma visão que a nossa. Glória a Deus, né? Ele encosta perto do barco de Pedro, Simão, e fala, ó, mais ou menos assim: é no seu barco que eu vou pregar hoje. É através do seu barco que eu vou anunciar as boas novas. E Simão então diz, vamos lá, sobe aí. Quantas vezes Jesus tem falado para você, meu querido? É do seu barco que eu quero falar. É no seu barco, no barquinho da sua vida que eu quero subir. Porque a visão de Jesus é muito linda, é muito profunda. Quando ele olha para Simão, o Pedro, ele não olha só vendo um homem grosso, um homem estúpido, um homem áspero, um homem ali, talvez pela situação da vida, um homem que estava ali cansado de pescar a noite inteira, de tentar pescar a noite inteira, um homem que
estava usando as suas técnicas de pescaria ali a noite toda. Você imagina como é que estava o coração de Simão Pedro? Naquele momento, cansado, exausto, frustrado, decepcionado, porque era algo que ele sabia fazer e não havia dado certo. Ele tinha usado todas as estratégias corretas de um bom pescador e não obteve resultado algum. Tanto que eles estavam lavando as redes para guardar no barco. Talvez você que me ouve nessa noite está nessa mesma situação. Está com esse mesmo coração. Está exausto. Está cansado. Está desmotivado. Não consegue acreditar mais que algo possa mudar a sua vida. Você já ouviu tanto falar muitas vezes que Jesus pode entrar e transformar a sua vida, mas às vezes você ouviu da maneira errada, pelas pessoas erradas. E isso cansou você, desmotivou você, fez você desacreditar. Talvez você que me ouve está com o seu ministério afundado, está com a sua célula afundada, está com a sua vida afundada, está com a sua família afundada. Por quê? Porque eu já usei de todos os meios, Cris. Eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu já usei todas as armas que eu tinha. Eu já fiz todas as estratégias corretas e não deu certo. Tem gente usando estratégia certa e não tem dado certo. Tem gente usando estratégia errada e está bombando. Está saindo fogos. Está estourando. Mas cuidado, a estratégia está errada. Mas ali, Simão estava cansado, ele não estava aguentando mais. Quantas vezes essa frase já saiu da sua boca? Da minha. Deus, eu tenho usado as estratégias que a sua palavra diz. Deus, eu não tenho me desviado nem para a direita, nem para a esquerda. Deus, eu não tenho usado as forças dos meus braços. Deus, eu tenho confiado, esperado em Ti, descansado em Ti. Deus, mas eu estava fazendo tudo certo, por que não deu certo, Senhor? Deus, eu trabalhei tanto, eu investi tanto, eu dediquei tanto, Senhor. Talvez você que me ouve nessa noite, são essas as indagações e as perguntas. Mas eu quero dizer para você, aqui a técnica que Simão Pedro usou não era errada. O que aconteceu aqui é que Jesus aproveitou a situação e operou um milagre. A técnica dele não era errada. Mas, queridos, tem hora que nós precisamos entender que temos que parar e não parar como cantamos. Parar para nos prostrar, parar para sermos vencidos, mas parar para mudar a rota, parar para mudar o caminho, parar para mudar a direção,
parar para ouvir, parar para obedecer, parar para refazer a rota, porque o comandante não saiu do comando do seu barco. O problema é que nós muitas vezes estamos navegando sem comandante. O problema é que a decepção, a tristeza, o sentimento que toma conta do seu coração não permite o comandante entrar e tomar conta. Você não quer mais emprestar o seu barco para Jesus. Você não quer mais pôr Jesus no seu barco. Porque as coisas não deram certo. Porque a luta é muito grande. Porque a dificuldade, a decepção, a traição, as vinganças. Porque as palavras que levantam contra você, as injustiças que falam contra você, as mentiras que falam, degrinem a sua imagem sem você merecer. Não te conhecem, mas falam de você. Por quê? Porque você escolheu pôr Jesus no seu barco. Porque você escolheu que o comandante da sua vida não seria mais você, não seria mais homens sujeitos a falharem, mas seria o Senhor, aquele que é soberano e tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Jesus, quando ele chega ali, ele avista aqueles barcos e ele entra e começa a pregar. E chegando num determinado tempo, depois que ele havia pregado, que ele havia falado, que ele havia ensinado, então ele se dirige a Simão. Volte ao mar. Volte em alto mar e lance a rede. Como assim, Senhor? Respondeu Simão: Mestre. Começou a mudar. Quando Jesus chegou, ele estava revoltado. Ele estava estressado, cansado. Depois que ele ouviu Jesus pregar, depois que ele ouviu acerca, queria muito saber o que foi que Jesus ministrou naquela manhã, que fez com que Simão dissesse para ele: Mestre. Não disse: por que você acha que eu devo fazer? Ainda que ele usasse uma justificativa, porque ele era pescador, porque ele sabia as técnicas que ele tinha usado, ele já se porta a Jesus diferente. Mestre. Havemos de trabalhar a noite toda e nada nós apanhamos, mestre. Mas por que nos manda lançar a rede novamente? Você vê que Jesus, ele poderia ter feito o milagre da multiplicação ali. Eu e você conhecemos Jesus. Eu e você sabemos que Jesus tem poder, que Ele faz milagres quando Ele quer. Eu e você sabemos que Jesus opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu e você sabemos que Jesus cura cego, cura paralítico. Nós sabemos que Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos que Jesus para o cortejo e manda que
que se encerre o cortejo e que o menino levante e o entregue à sua mãe. Acha pouco? Jesus chama Lázaro, que estava morto há 4 dias e fedia, cheirava mal. E Jesus ordena: Lázaro, vem para fora. Como o pastor disse, se ele não tivesse chamado pelo nome, muitos iriam vir para fora. Mas Jesus chamou Lázaro. Então nós sabemos quem é Jesus. Aqueles que estavam ouvindo naquele momento estavam começando a conhecer Jesus e ver os milagres. E aí Simão diz: "Ô mestre, nós pescamos a noite toda, tentamos pescar a noite toda. Volta lá, lança sua rede em alto mar." Lançai as vossas redes. E fazendo assim, então colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos seus companheiros de outros barcos que viessem correndo para ajudar antes que o seu barco viesse a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Queridos, você vê que primeiro Jesus vai com um propósito de usar o barco de Pedro para pregar à multidão. Mas naquele momento, Jesus, que conhece o coração do homem, Jesus que conhece o meu e que conhece o seu coração, ele viu que a palavra que ele estava ministrando àquela multidão havia alcançado o coração de Pedro, Simão Pedro. E que depois daquela palavra ministrada, criou uma expectativa no coração dele. A palavra é algo transformador, é algo renovador, é algo que traz expectativa nova, é algo que traz vida, é algo que traz esperança, é algo que traz confiança, é algo que traz certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela foi a palavra que eu não sei, eu queria muito saber. Se um dia eu tiver a oportunidade de estar com Jesus, eu vou dizer para ele qual foi a palavra que o Senhor usou para quebrar o coração de Simão Pedro. Que ele chegou e te chamou de mestre. Acabou ali a arrogância e a soberba, a autoconfiança em si. Mas sabe o que é mais lindo nisso tudo? É ver que Jesus, quando olhou para Simão Pedro, ele não olhou simplesmente para um pescador, um homem ali rústico dali do mar, um homem sofrido, judiado pelas madrugadas, pela chuva, pelo vento, pelas tempestades enfrentadas para trazer o pão de cada dia para sua família. Jesus olhou para ele e viu através dele a história da sua família. Viu as vezes que ele pescou, as lutas que ele enfrentava, a situação que ele vivia, e olhou para dentro do seu coração. E sabe o que me faz me admirar nessa noite, nessa palavra? Que Jesus olha para ele, que Jesus ministra
para a multidão e para ele. E quando Jesus olha para ele, Jesus não vê o que ele poderia fazer no coração de Simão Pedro, mas o que Simão Pedro poderia fazer depois que tivesse o seu coração transformado por Jesus. Aí é que está a história. Aí que é o ápice da história. O milagre foi bom? Foi bom. Ter muitos peixes na rede a ponto de arrebentar a rede e precisar que os barcos vizinhos viessem socorrer para o barco não ir a pique, foi bom? Foi bom. Foi bom. Mas o melhor ainda daquela noite, daquela manhã, daquela noite mal sucedida, daquela noite sofrida, daquela noite cansada, daquele tempo de esforço que parece que nada vai mudar, daquele tempo de quanto mais você faz, mais as coisas dão errado, quanto mais você faz, parece que mais se levanta contra você. Quanto mais você usa a estratégia certa, mais parece que vem um levante. Mas não tem problema, porque Jesus está no barco. Eu e você emprestamos o nosso barco para Jesus pregar. Sabe por quê? Porque Jesus vê em você. Porque Jesus vê em mim. O que Ele pode fazer nessa terra. Que Ele pode nos usar a hora, a maneira e a forma e quando Ele quiser. Porque o nosso barco, Ele é o comandante. Porque Jesus sabe que nós não vamos negociar os princípios. Porque Jesus sabe que nós não vamos mudar o meio. Mesmo que muitos estão mudando os meios, usando os meios certos, e não tem sido bem sucedido, outros que estão usando meios errados e estão sendo bem sucedidos. Jesus sabe que eu e você não vamos mudar os meios corretos permanecerão na nossa vida. Não são negociáveis os ensinamentos das Escrituras. Não mudamos para agradar ninguém. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Eu vou mudar quando o Senhor disser que eu tenho que mudar. Quando Ele não me quiser mais desse jeito que Ele me quer, que Ele tem me informado, quando Ele não quiser mais, Ele vai dizer: Cris, acho que está na hora de mudar tal coisa, e eu vou mudar. Caso contrário, Ele vai continuar no barco, vai continuar na direção, vai continuar no controle, vai continuar dirigindo, vai continuar guiando, vai continuar falando, e o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Sem medo. Ali foi o que aconteceu com Simão Pedro. Quem foi Pedro, gente? Um homem que ganhou multidões. Um homem que, olha, vou te falar, sofreu por ele ser como ele era. Mas Jesus sabia a força que
Pedro tinha. O que Jesus precisava fazer só era mudar Pedro. Isso, Jesus não tem problema quando nós queremos, quando nós deixamos. Ele muda mesmo, Ele transforma. Você vê a visão que Jesus tinha? Você vê que Jesus escolheu aquele barco porque Ele sabia que o que Ele ia fazer por Pedro, o Pedro ia fazer pelos outros. Talvez por isso está tão difícil. Talvez por isso está tão pesado. Mas não tem problema não. O comandante está no barco. As velas estão hasteadas. O transatlântico está no meio do oceano. O comandante está lá. Ele está no controle. Não acredite que Deus perdeu o controle da sua vida, meu querido. Porque não são as circunstâncias que eu e você nos encontramos hoje que vai nos fazer acreditar nisso. Porque senão seríamos chamados de homens de pequena fé. Nós não somos Tomé. Nós vamos crer para ver. Talvez aquelas pessoas se maravilharam com aqueles peixes, com aquelas redes cheias, com aquele milagre tão grande. E acredito eu que Jesus saiu dali muito mais feliz, não por ter feito um milagre, mas por ter conseguido fazer com que, versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ó Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu imagino o quanto o coração de Jesus se alegrou naquele momento. Eu acredito que houve festa no céu quando um pecador se arrepende e reconhece Jesus e se prostra diante dele e diz: olha, fica longe de mim, porque eu sou pecador. E olha Jesus ali com aquele olhar meigo, doce, e diz para ele: imagina, Pedro, você não sabe o que eu ainda vou fazer com você. Você quer que eu me afaste, Pedro? Eu vou limpar você dos seus pecados. Pedro, eu vou mudar o seu interior. Pedro, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Pedro, através de você, eu vou ganhar muitas vidas para que o nome do meu Pai seja glorificado nessa terra. Pedro, eu vou te usar ainda muito mais do que você não sabe. Pedro, até hoje você foi um pescador, Pedro, um batalhador pelo seu pão de cada dia, para sustentar a sua família, a sua casa. Mas Pedro, escute, a partir de hoje,
eu vou fazer de você um pescador de homens, Pedro. Aquele que vai ganhar milhares e milhares. Aquele que vai abrir a sua boca, que vai profetizar, que aonde vai estar, vai falar do meu nome, vai falar do que eu fiz na sua vida, que vai dar o seu testemunho, Pedro, que vai falar acerca de mim e que vai mudar a vida de muitos, e através de você, Pedro, como você se prostrou e se rendeu aos meus pés, muitos se prostrarão e se renderão aos meus pés, através da sua pregação, Pedro. Andaramachou decleire anderemalas. Rica maia sure cantere balabasouri anderemalaias. Você achou que o milagre estava nos peixes? O milagre foi além. O milagre andou muito mais além. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levanta os barcos para a terra e deixe tudo e os seguem. Ali começa a grande comitiva. Que coisa linda, né? Com poucos homens, Jesus os transforma em pescadores de homens. Às vezes, é assim que Jesus faz conosco. É com pouco. Ele começou ali com aqueles 3. Mas o importante é que Jesus começou. Talvez você achasse que eu fosse dar ênfase na pesca milagrosa. Eu não estou desprezando ela não, meu irmão. Isso seria desonroso da minha parte. Mas eu estou focando a você, que você é Pedro, que Jesus quer o seu barco emprestado essa noite, que Jesus quer mudar a história da sua vida. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua situação, eu não sei como você está nessa noite, mas eu sei que depois que Jesus entra, depois que a palavra é ministrada, depois que a palavra transformadora, libertadora, palavra que cura, que renova, a mudança acontece. Aleluia. Depois daquele culto à beira do mar, houve uma mudança. Uma mudança crucial. Sua pesca a noite toda não teve sucesso, e
E agora seu amanhã parece incerto. O que tens é fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. E depois no culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois do culto, depois do culto você vai ver o milagre. Depois do culto você vai ver cura. Depois do culto você vai ver transformação. Depois do culto você vai ver coisas novas acontecerem. Depois do culto você vai ver o teu barco tomando uma nova direção. Aleluia. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, te esperando e te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Escute. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvir aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Escute, e eu vi inimigos lutando, 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 mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, escute, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar.
Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador de todas as coisas, nós estamos com o Senhor no nosso barco, nós estamos com o Senhor na proa, nós estamos com o Senhor no comando desse barco, nós estamos com o Senhor no comando dessa embarcação, nós estamos com aquele que tem todo o poder, o Todo-Poderoso está conosco, a raiz de Davi, o lírio dos campos e a estrela santa da manhã, o guarda de Israel, o poderoso está conosco, Ele é que está nos guiando, Ele é que está nos dirigindo. Nessa noite, Pai, mediante essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, muitas vezes, Pai, são as lutas, muitos são as noites, muitos são as batalhas. É verdade, Pai, que muitos são as vezes que nós nos perguntamos: aonde foi que eu sonhei e não deu certo? Aonde foi que eu não consegui ouvir, Senhor, com clareza a sua palavra? Ah, Senhor, eu lutei tanto, eu orei, eu jejuei, eu consagrei, eu me preparei, eu ouvi o sim do Senhor, eu chamei o Senhor para entrar no meu barco. O que está acontecendo? Quantos estão nesse momento falando isso para o Senhor, Pai? Quantos estão nesse momento, meu Deus, chorando comigo? Muitos estão nesse momento, meu Pai, dizendo para o Senhor: Pai, eu preciso de um milagre, Pai, eu preciso que o Senhor mude a rota da minha vida. Jesus, eu preciso que o Senhor venha comigo. Eu quero te dar o meu barquinho nessa noite. Eu quero fazer como Pedro. Eu quero ser como Pedro. Eu quero ter a coragem de Pedro. Eu quero ter a ousadia de Pedro. Eu quero ser escolhido como Pedro foi, Jesus. Eu quero que o Senhor olhe para a Cristiane e não vê simplesmente a Cristiane, e não vê simplesmente a minha família, e não vê simplesmente o ministério que o Senhor deu, mas vê aquilo que o Senhor pode fazer através da vida da Cristiane, aquilo que o Senhor tem preparado através da minha vida. Quantas almas eu posso ganhar, quantas famílias eu posso restaurar, quantos casamentos eu posso edificar, quantas palavras de salvação eu posso pregar, quantas pessoas eu posso aconselhar, quantas orações eu posso fazer. O Senhor pode contar comigo. Eu sei, está te ensinando. O Senhor pode contar com você, Pedro. Te ensinando a depender. O Senhor quer contar com você, Pedro. E até a perceber. Às vezes nós queremos esperar, queridos, as coisas melhorarem para nós nos posicionarmos. Olha, quando Jesus chegou na vida de Pedro, estava um caos. Talvez ele não tinha peixes lá na sua casa. Talvez ele não tinha reserva. Talvez os comerciantes estavam esperando ele entregar e ele não ia ter. Talvez ele não ia ter dinheiro para pôr ali para sua família. Talvez você está assim nessa noite, cansado, sem perspectiva, sem esperança, sem força. Talvez é o seu ministério, talvez as lutas, as palavras que vieram para matar os seus sonhos,
Talvez você não quer sonhar mais. Talvez você não consegue confiar mais. Talvez você não consegue acreditar mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, você é Pedro. E através da sua vida, o Senhor não vai só dar uma pesca maravilhosa, operar um milagre, para pôr o pão. Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar, do que você pode esperar. Amém? Amém. Louvado seja Deus por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Se você foi abençoado, diz um glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Queridos, nós estamos encerrando esse culto essa noite com os nossos corações cheios de alegria. A casa está vazia, mas o coração está cheio de alegria. Nós louvamos a Deus. Louvamos por você que nos ouviu aí nessa noite. E pedimos que as mãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que Deus fará grandes transformações a partir de você. Não precisa mudar de casa, de endereço, de cidade, de país. Volte para o mesmo lugar. Vai para alto mar, Pedro. Lança a rede de novo. Não deu certo quantas vezes você orou. Você não está mais conseguindo orar, crendo que o crack vai sair da corrente sanguínea do seu filho. Volte a orar. Você não acredita mais que o milagre vai chegar na sua casa. Volte a orar. Volte a fazer jejum. Volte a fazer campanhas de oração. Volte a dobrar os seus joelhos que você não dobra mais. Volte a interceder por aquela pessoa que você não intercede mais faz tempo. Volte a acreditar nos teus sonhos. Volte a acreditar no teu ministério. Volte a acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida. Volte a acreditar. O milagre vai acontecer. Deus vos abençoe. Você, a sua casa, toda a sua família. Que a graça de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.